Oi, pessoal, boa tarde. Voltei. E em 2023, eu voltei gravando vídeos de uma disciplina muito inusitada. Eu não vou falar nem sobre controle de qualidade, nem sobre microbiologia e nem sobre o ambiente virtual de aprendizagem Moodle. Nós vamos falar aqui esse semestre sobre operações unitárias. Sim, algumas operações unitárias utilizadas tanto na indústria química como na indústria de alimentos. Então vamos lá comigo? Chama a vinheta. Então, o que é um processo industrial? O processo industrial nada mais é do que um processo de produção separado em diversas operações unitárias. Então, eu pego cada etapa do processo e transformo ela em uma operação unitária. Independente do tamanho desse processo, esse processo ele pode ser desenhado de diferentes formas. O processo industrial, então, ele é um desenho de várias operações unitárias. Cada etapa da transformação da matéria-prima em produto acabado, nós podemos dividir em operações, em etapas de produção. Cada operação dessa eu chamo de operação unitária. A operação, no caso do nosso slide desenhada em rosa, é o que eu conheço como operação principal, a que está acontecendo no momento. Tá? Então, antes eu tive uma operação e depois eu seguirei com várias outras operações unitárias até chegar no meu produto final, que eu vou ter tido perdas e eu vou ter os meus subprodutos. A matéria-prima entra na minha primeira operação unitária, que eu conheço como primeira etapa do processo. O que vocês têm que entender é que a operação unitária que está acontecendo, a principal, tá? Ela tem que ser dimensionada, projetada da melhor forma possível para a transformação daquela matéria-prima, para que ela gaste o menos de energia possível. Eu tenho a menor energia perdida, o menor prejuízo para a empresa. A operação unitária principal, ela está demandando do processo energia, capital, trabalho e um controle de qualidade. Antigamente, começou-se o processo industrial pensando em como elaborar os equipamentos, em melhorar os equipamentos. O processo industrial ele começou na Revolução Industrial e o foco era a industrialização. Então, trabalhar os equipamentos. No decorrer dos anos, hoje, um processo industrial, ele trabalha voltado para diminuir os gastos, ou seja, aumentar a produtividade do processo e produzir o seu produto final da melhor forma possível e de forma que atenda todos os requisitos de qualidade. Então, essas operações unitárias do processo, elas devem ser projetadas, dimensionadas da melhor forma possível, fazendo com que a empresa utilize o seu melhor equipamento, tenha o menor prejuízo possível, o menor gasto de energia possível e produza, ao final de todas as operações unitárias, um produto de excelente qualidade. Então, o processo ele pode ser desenhado em forma de bloco, onde eu tenho a entrada no comecinho do bloco, matéria-prima, mão de obra. Eu vou ter os recursos entrando aqui, o que eu preciso entrar nessa etapa, para essa operação unitária rodar. E eu vou ter saindo um produto e os resíduos, tá? Ela pode o fluxograma ou o processo industrial pode ser desenhado de acordo com o desenho dos seus equipamentos, ok? E ele ainda pode ser desenhado em um fluxograma, atendendo todas as nomenclaturas exigidas para um fluxograma. E aí eu pus esses diferentes processos para vocês verem que nós podemos desenhar de acordo com o que
é necessário para o estudo do momento. O processo industrial, ele é a transformação da matéria-prima e os ingredientes submetidos a diversas etapas de processamento. Etapas essas que nós chamamos de operações unitárias, com o objetivo de obter um produto final acabado. Dá-se a denominação de processo esse conjunto de etapas agrupadas. Então, esse conjunto de malteação, moagem, cozimento, clarificação, resfriamento, aeração do mosto, fermentação, maturação, filtração da cerveja, carbonatação, pasteurização em vase, tudo isso junto eu chamo de processo. É esse conjunto de etapas que pode envolver tanto modificações químicas como modificações físicas. Então, um processo industrial nada mais é que um conjunto de trabalho de engenharia transformando matéria-prima que vai passar por todas essas etapas e não dá um produto acabado. Tudo bem? A industrialização, ela tem 3 enfoques no processamento. Eu posso estudar a tecnologia de um certo tipo de indústria, por exemplo, indústria cervejeira, laticínio, açucareira, indústria farmacêutica. Eu posso estudar as operações unitárias usuais de muitas indústrias, evaporação, filtração, refrigeração, as operações de cada etapa. E eu posso estudar os fenômenos de transferência, de quantidade, de calor, de massa. Nós, esse semestre, iremos abordar as operações unitárias que acontecem nos processos industriais. Então, processo e operação unitária, qual é a diferença? Um processo é um conjunto de operações unitárias. E um conjunto de operações unitárias formam um processo. Pessoal, então, o processo são as etapas para se conseguir transformar uma matéria-prima em um produto acabado. Todas essas etapas, separadamente, eu estou chamando de operação unitária. São as operações unitárias que acontecem para transformar essa matéria-prima. Isso tudo junto é o que eu chamo de processo. Essas são as bibliografias estudadas e muito obrigada. Eu estou disponibilizando o meu e-mail para quem quiser tirar dúvida. Muito obrigada. Até a próxima aula.